Todos nós enfrentamos momentos em que a vida parece um labirinto de emoções pesadas e escolhas que nos prendem. Se você já sentiu a angústia de não saber como se libertar dos fardos emocionais que carrega, você não está sozinho. Neste vídeo, vamos explorar os 15 hábitos tóxicos que, quando eliminados silenciosamente de nossas vidas, dão espaço para uma existência mais leve e autêntica. Prepare-se para uma jornada transformadora, repleta de reflexões profundas e insights estoicos, que não apenas desafiarão sua visão de felicidade, mas também o guiarão a redescobrir seu verdadeiro eu. O tom desta narrativa será inspirador e provocador, com uma estrutura em lista que guiará cada um de vocês em direção a uma compreensão mais clara sobre como as barreiras emocionais nos impedem de viver plenamente. O ensinamento estoico nos convida a ver a felicidade como um caminho e não um destino. Por isso, necessita de matéria pessoal e pouco mais de reflexão, ainda que a medida da sua bem seja pouco recebida por alguém emocionalmente. Este é o primeiro passo para compartilhar com vocês, integrar a se empenha com o tom desta narrativa, para dar a luz para todos serem equipados e equipadas. Creia que neste percurso, abordaremos como a autossabotagem se revela como uma voz interna negativa, que deve ser desafiada, enfatizando a importância de viver com autenticidade, de desapegar-se do que nos traz dor e de encarar as mudanças como oportunidades de crescimento. Prepare-se para repensar suas relações, afastando-se do que não nutre sua essência e cultivando um respeito mútuo que realmente alimenta sua alma. Agora, sem mais delongas, aqui vão os 15 hábitos tóxicos que você deve eliminar para viver livre de angústias e abraçar a vida de forma plena. 1. A busca incessante pela aprovação dos outros. 2. Negligenciar suas emoções. 3. Cultivar a autossabotagem. 4. Viver de acordo com expectativas alheias. 5. Apegar-se a lembranças dolorosas. 6. Buscar justificativas para suas ações. 7. Temer a mudança. 8. Fugir do fracasso. 9. Ignorar seus valores pessoais. 10. Manter relações que não te nutrem. 11. Pressionar-se para ser feliz o tempo todo. 12. Fingir que tá tudo bem quando não está. 13. Comparar-se aos outros. 14. Estagnar-se em zona de conforto. 15. Rejeitar a impermanência da vida. Convido você a ficar comigo até o final, para refletirmos juntos sobre cada um desses hábitos e como, ao eliminá-los, podemos, finalmente, dar espaço para uma vida autêntica e significativa. Amigos, se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua participação ajuda esse conhecimento a alcançar mais corações e mentes. Agora, vamos mergulhar de cabeça no primeiro hábito tóxico que nos prende. 1. A busca incessante pela aprovação dos outros. Desde cedo, somos condicionados a buscar validação externa. Queremos ser aceitos, amados, reconhecidos. E não há nada inerentemente errado nisso. Somos seres sociais. O problema surge quando essa busca se torna um motor de nossas vidas, um jugo invisível que nos impede de ser quem realmente somos. Vivemos sob a sombra da opinião alheia, moldando nossas ações, palavras e até nossos sonhos, para se encaixarem em moldes que não são os nossos. É a exaustão de viver um personagem para agradar a uma plateia, que nem sempre está prestando atenção. É como construir um castelo de areia na beira do mar, vulnerável a cada onda de crítica ou desinteresse. Esse hábito nos tira a autonomia, nos enfraquece e nos deixa reféns de forças que estão além do nosso controle.
Perdemos a capacidade de discernir o que é genuinamente bom para nós, pois o termômetro da nossa felicidade passa a ser a reação externa. O aceno de cabeça do outro, o número de curtidas, o elogio superficial. O estoicismo nos ensina a distinguir entre o que está em nosso controle e o que não está. A opinião dos outros, seus julgamentos e sua aprovação são, por natureza, exteriores ao nosso domínio. Podemos influenciar, sim, através de nossas virtudes e bom caráter, mas nunca controlar. Quando atrelamos nossa paz de espírito à aprovação externa, estamos entregando as rédeas da nossa felicidade a mãos alheias, transformando-nos em marionetes cujos fios são puxados pelas expectativas de terceiros. Epícteto, o grande filósofo estoico, nos lembrava que não devemos nos preocupar com o que os outros pensam de nós, pois isso é uma distração do nosso verdadeiro trabalho. Viver uma vida virtuosa, agir com retidão e cultivar a nossa própria mente. Liberte-se dessa prisão dourada da aprovação. Reconheça que sua essência não depende do aplauso alheio, mas da sua própria integridade, do alinhamento com seus próprios valores e da consciência de que você está dando o seu melhor, independentemente do que o mundo lá fora possa dizer ou pensar. Pergunte-se: estou agindo por virtude e razão ou pelo medo do julgamento? A resposta a essa pergunta é o primeiro passo para a liberdade. A verdadeira validação vem de dentro, do silêncio da sua própria consciência, da certeza de que você é fiel a si mesmo. Deixe que as opiniões dos outros sejam apenas ruído de fundo e concentre-se na melodia da sua própria autenticidade. 2. Negligenciar suas emoções. Vivemos em uma cultura que muitas vezes nos ensina a reprimir ou a ignorar o que sentimos. A máxima popular é: não chore, seja forte, não sinta raiva, como se a ausência de certas emoções fosse um sinal de força ou maturidade. No entanto, emoções não são inimigos a serem combatidos, mas mensageiros a serem compreendidos. A tristeza, a raiva, o medo, a frustração. Todas elas carregam informações valiosas sobre o nosso estado interior e sobre o mundo ao nosso redor. Negligenciá-las não as faz desaparecer, apenas as empurra para o subsolo, onde fermentam e se transformam em angústias silenciosas, ansiedades inexplicáveis, doenças psicossomáticas ou explosões inesperadas que causam ainda mais danos. É como tentar ignorar um alarme de incêndio. O problema continua lá, talvez crescendo, enquanto você se esforça para abafar o som. Essa repressão constante é um peso que carregamos, um fardo que nos impede de sentir plenamente a vida em sua complexidade. Os estoicos, ao contrário do que muitos pensam, não eram desprovidos de emoções ou apáticos. Pelo contrário, eles as observavam com uma curiosidade quase científica, entendendo sua natureza e seu papel. Eles compreendiam que as emoções são reações naturais. A prática estoica da dicotomia do controle nos ajuda a reconhecer que não podemos evitar sentir, pois isso é parte da nossa natureza humana. Mas podemos escolher como interpretar e responder a esses sentimentos. Permitir-se sentir é o primeiro passo para a inteligência emocional e a autocompreensão. É como a água em um rio. Se você a represa, ela transborda, inunda as margens ou estagna. Se você permite que ela flua, observando seu curso, ela segue seu caminho natural, nutrindo e limpando. Sente a tristeza? Reconheça. Sinta-a em seu corpo, mas não se afogue nela. Sente a raiva? Perceba a sua origem. O que ela está tentando te dizer sobre seus limites ou valores. Mas não permita que ela controle suas ações impulsivamente. Aceitar e processar suas emoções, em vez de suprimi-las ou negá-las, é um ato de coragem e autoconhecimento que nos libera de um fardo invisível e pesado, abrindo espaço para uma resposta mais sábia
e virtuosa aos desafios da vida. 3. Cultivar a autossabotagem. A autossabotagem é aquela voz interna, persistente e sutil, que sussurra dúvidas, que nos faz adiar o que é importante, que nos convence de que não somos bons o suficiente ou que o sucesso é perigoso demais. Ela é uma muralha que construímos ao nosso redor, uma prisão com grades invisíveis que nós mesmos erguemos. Essa voz se manifesta de inúmeras formas: procrastinação crônica, autocrítica excessiva que paralisa, desvalorização de nossas conquistas, escolha de caminhos que sabemos que nos levarão a problemas ou ao fracasso, simplesmente para provar a nós mesmos que não somos capazes. É a complexa dança entre o desejo de progredir e o medo intrínseco de sair da zona de conforto ou de enfrentar o desconhecido. Essa é uma das armadilhas mais insidiosas, porque a prisão somos nós mesmos e o carcereiro é a nossa própria mente. Os estoicos, com sua ênfase na razão e na virtude como guias da vida, nos convidam a um profundo autoexame. Eles argumentavam que a mente humana tem o potencial de ser seu maior aliado ou seu maior inimigo. A autossabotagem é um produto de crenças irracionais, de julgamentos errôneos sobre nós mesmos e sobre o mundo, e de vícios da mente que foram cultivados ao longo do tempo. Para combatê-la, precisamos primeiro identificá-la com clareza e sem auto-engano. Quais são os padrões que te impedem de avançar? Quais são as desculpas que você conta a si mesmo para não iniciar, para não terminar, para não tentar? Uma vez identificados, o desafio é confrontá-los com a razão, desmascarar suas premissas falsas. É como um jardim. Se você não arrancar as ervas daninhas, elas sufocarão as flores mais belas. A autossabotagem prospera na inação, na falta de autoconsciência e na desatenção. Desenvolva a autodisciplina de agir apesar do medo, a coragem de tentar e falhar, e a autocompaixão para reconhecer que você é um ser em constante aprendizado, sujeito a erros, mas capaz de superá-los. Lembre-se das palavras de Sêneca: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Desafie essa voz sabotadora. Questione suas premissas e tome pequenas ações diárias na direção dos seus valores. Cada pequena vitória contra essa voz é um passo gigante em direção à sua liberdade interior. 4. Viver de acordo com expectativas alheias. Este hábito está intimamente ligado à busca por aprovação. Mas vai além. Não se trata apenas de querer ser aceito, mas de construir toda uma vida. Carreira, relacionamentos, estilo de vida, até mesmo seus hobbies, baseada no que os outros esperam de você, ou no que você acredita que os outros esperam. Você pode estar em um trabalho que detesta, porque seus pais sonhavam com isso, ou em um relacionamento que não te preenche para manter as aparências sociais. Pode estar perseguindo um ideal de sucesso que não é seu, mas sim o que a publicidade ou o grupo de amigos ditam. A pressão social, familiar ou cultural pode ser esmagadora, mas a liberdade só é conquistada quando você decide ser o autor da sua própria história, em vez de um ator em uma peça escrita por outros. O custo de viver uma vida que não é sua é altíssimo, manifestando-se como uma sensação de vazio, ansiedade constante e uma profunda desconexão. O estoicismo nos convoca a uma vida autêntica, guiada pela razão e pela virtude, não pelo capricho externo ou pela pressão social. Para os estoicos, a verdadeira liberdade reside em viver de acordo com a sua própria natureza racional, exercendo seu discernimento sobre o que é certo e bom. Marco Aurélio, em suas meditações, constantemente lembra a si mesmo da importância de focar no que ele pode controlar, suas próprias ações e julgamentos, e não ser desviado pelas opiniões ou pressões do mundo externo. Ele nos ensina a focar no que é intrinsecamente bom e verdadeiro para nós.
na nossa consciência, e não no que é bom para a percepção alheia. Isso exige coragem. Coragem para dizer não a convites que não ressoam com você. Coragem para seguir um caminho menos percorrido. Coragem para desapontar aqueles que têm expectativas irreais sobre sua vida. A angústia de viver uma vida que não é sua é muito mais pesada do que o possível desapontamento alheio. Sua vida é sua obra-prima em constante construção. Pinte-a com as cores dos seus próprios valores e aspirações, usando sua própria paleta de virtudes, não com as tintas que outros te oferecem. Liberte-se dessa prisão autoimposta e abrace a liberdade de ser você mesmo, autenticamente, e de viver uma vida que, ao final, você possa olhar para trás e dizer: essa foi a minha vida, e eu a escolhi. 4. Apegar-se a lembranças dolorosas. Todos nós temos cicatrizes, momentos de dor, perdas e frustrações que nos marcaram profundamente. O problema não é tê-las, pois elas são parte da tapeçaria da vida. O problema é permitir que elas se tornem âncoras que nos prendem ao passado, impedindo-nos de navegar para o futuro. Ficamos revivendo discussões antigas, lamentando oportunidades perdidas, remoendo mágoas que já deveriam ter sido superadas, alimentando ressentimentos que só envenenam a nós mesmos. Esse apego ao sofrimento passado é um hábito tóxico que nos rouba a energia do presente e a esperança do amanhã. É como carregar uma mochila cheia de pedras sem utilidade, cujo peso nos impede de caminhar com leveza e de desfrutar da paisagem atual. Cada vez que revisitamos mentalmente uma dor antiga, nós a reativamos, sofrendo novamente por algo que já passou e que não pode ser mudado. Os estoicos nos ensinam a focar no presente, no agora, que é a única dimensão temporal onde temos poder de ação. Eles compreendiam que o passado é imutável e o futuro incerto e fora do nosso controle imediato. A única esfera de nossa existência onde temos poder de ação é o presente, através de nossos julgamentos e escolhas. A ruminação sobre o passado é uma forma de nos punir continuamente por algo que já aconteceu e sobre o qual não temos mais controle. Sêneca nos alertava que o maior inimigo da paz não é o futuro ou o presente, mas a ansiedade pelo futuro e a tristeza paralisante pelo passado. Reconheça a dor que houve, sinta-a, aprenda as lições que ela te trouxe sobre sua resiliência, sobre a natureza humana, sobre a impermanência, mas então conscientemente solte. A dor passada é como uma sombra. Ela te segue enquanto você olha para trás. Olhe para a frente, para o horizonte de possibilidades que se abrem a cada novo dia. O perdão, seja para os outros ou para si mesmo, é uma ferramenta poderosa de libertação. Permita-se sentir o que precisa ser sentido, processar o luto, se for o caso, mas depois escolha focar sua energia no que você pode construir a partir de agora. A vida acontece no presente. Não deixe que o eco do passado roube a melodia e a vitalidade do seu hoje. 6. Buscar justificativas para suas ações. É natural e até saudável querer explicar o porquê de fazermos o que fazemos, especialmente quando se trata de decisões importantes. Mas há uma linha tênue entre explicar com clareza e justificar excessivamente, principalmente quando se trata de falhas, erros ou escolhas impopulares que geraram consequências negativas. Buscar incessantemente justificativas para nossas ações, principalmente aquelas que nos causam problemas, vergonha ou desconforto, é um hábito que nos impede de assumir a responsabilidade total pela nossa vida. É uma forma sutil de desviar a culpa, de projetar a responsabilidade para fora de nós.
de evitar o desconforto de admitir uma falha, um erro de julgamento ou uma escolha mal feita. Esse hábito nos aprisiona em um ciclo de vitimismo e negação, onde nunca aprendemos verdadeiramente com nossos erros, pois estamos sempre buscando um culpado externo ou uma desculpa plausível para atenuar nossa própria participação. Para os estoicos, a responsabilidade pessoal e a autenticidade são fundamentais. Eles acreditavam que, embora não possamos controlar os eventos externos ou as ações dos outros, somos total e inequivocamente responsáveis por nossas reações, nossos julgamentos e nossas escolhas. Marco Aurélio nos convida a sermos rigorosos conosco mesmos, a encarar a verdade sem rodeios ou auto-engano. Não há necessidade de justificativas elaboradas ou desculpas esfarrapadas para os outros ou para si mesmo. O que importa é a intenção, se foi guiada pela virtude. A ação, se foi correta em si mesma. E, crucialmente, o aprendizado subsequente. Em vez de gastar energia buscando justificativas que só servem para nos manter na negação, canalize essa energia para a autorreflexão e para a correção de rota. Errar é humano. Persistir no erro sem aprender é negligência e um vício da mente. Assuma seus erros. Aprenda com eles. Faça as reparações necessárias, se for o caso. E siga em frente com mais sabedoria, integridade e clareza. A verdadeira liberdade vem de abraçar a total responsabilidade por sua jornada e por suas escolhas, reconhecendo que cada erro é uma oportunidade disfarçada de crescimento. 7. Temer a mudança. A vida é impermanência. Heráclito, um pré-socrático cujas ideias influenciaram o estoicismo, já dizia que tudo flui, nada permanece. Tudo está em constante fluxo, e a mudança é a única constante verdadeiramente inalterável. No entanto, muitos de nós passamos a vida resistindo a ela, apegando-nos ao familiar, ao confortável, ao previsível, mesmo que isso signifique estagnação e infelicidade. O medo do desconhecido, o receio de perder o que temos, seja um emprego, um relacionamento, um status, ou de não conseguir nos adaptar a novas circunstâncias, nos paralisa. Esse medo nos impede de explorar novas oportunidades, de crescer, de evoluir. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escorre e mais frustrado você fica. Viver com medo da mudança é viver com um freio de mão puxado, limitando seu próprio potencial e sua experiência de vida. Os estoicos não apenas aceitavam a mudança, eles a abraçavam como parte intrínseca da natureza do universo e da existência humana. Para eles, resistir à mudança é resistir à própria natureza do universo, o que gera sofrimento desnecessário, pois é lutar contra o inevitável. Eles viam a mudança não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de praticar as virtudes cardeais, a adaptabilidade e temperança, a resiliência, coragem, a clareza de pensamento, sabedoria e a aceitação do que está fora do nosso controle, justiça com a natureza. Quando a vida vira sua rotina de cabeça para baixo, quando uma porta se fecha, em vez de se desesperar, os estoicos nos ensinam a perguntar: como posso usar isso a meu favor? Que lição posso tirar daqui? Como posso me adaptar e crescer com esta nova realidade? Abrace a mudança como uma aliada, uma professora. Ela é a força que impulsiona a evolução, tanto do universo quanto de você mesmo. Aceitar a impermanência e fluir com ela é um ato de sabedoria que liberta a mente do medo, abrindo caminhos para novas descobertas e um crescimento contínuo. 8. Fugir do fracasso. O fracasso é visto por muitos como um sinal de vergonha, uma prova de incapacidade ou o ponto final de uma jornada. E por temer o fracasso, evitamos riscos, deixamos de perseguir grandes sonhos e nos contentamos com uma vida pequena e segura.
muitas vezes abaixo do nosso verdadeiro potencial. A verdade é que o fracasso não é o oposto do sucesso. Ele é, na verdade, parte integrante do caminho para ele. Fugir do fracasso é fugir do aprendizado, da experimentação, da inovação. É uma armadilha que nos impede de descobrir nosso verdadeiro potencial, de testar nossos limites e de desenvolver a resiliência necessária para as grandes conquistas. Essa mentalidade de aversão ao fracasso nos imobiliza, nos condenando a uma mediocridade autoimposta, onde o EC se torna o maior lamento. Os estoicos tinham uma visão muito pragmática e funcional do fracasso. Eles o viam como um indiferente preferível, ou seja, algo que não é intrinsecamente bom nem mal para nossa virtude, mas que preferiríamos que não acontecesse. No entanto, eles também sabiam que a adversidade e os contratempos, incluindo o fracasso, são as forjas onde o caráter é temperado, onde a força interior é descoberta. Sêneca dizia que a adversidade é o espelho onde o homem se descobre. Ele nos ensina que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece, que define quem você é e quão forte você se tornará. Em vez de temer o fracasso, encare-o como um feedback valioso, um mestre exigente. Uma oportunidade de refinar sua estratégia, de fortalecer sua resiliência, de aprender sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Cada fracasso contém uma lição valiosa. Um insight que a vitória pura raramente oferece. Aceite-o como um mestre severo, mas justo. Ele está ali para te guiar, não para te destruir. Liberte-se do medo de cair, e o mundo se abrirá para que você possa se levantar com mais força, mais sabedoria e uma compreensão mais profunda do seu próprio potencial. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, inclusive o medo de falhar. 8. Ignorar seus valores pessoais. Em meio à correria da vida moderna, com tantas vozes externas ditando o que deveríamos ser e fazer, com as redes sociais mostrando o que todos estão fazendo, é fácil perder de vista o que realmente importa para nós, a nossa bússola interna. Ignorar seus valores pessoais é como navegar sem uma bússola ou um mapa. Você pode se encontrar em um porto distante, sem saber como chegou lá, e perceber que não era o seu destino, que essa jornada não ressoava com sua alma. Esse hábito tóxico nos leva a viver uma vida sem propósito claro, desalinhando-os com nossa essência, gerando um vazio, uma insatisfação profunda, uma sensação de que algo fundamental está faltando, mesmo quando todas as aparências indicam sucesso e bem-estar. É viver uma vida inautêntica para si mesmo. Os estoicos enfatizavam a importância de viver em harmonia com a natureza. E para o ser humano, isso significa viver em harmonia com a razão e a virtude. Conhecer e viver de acordo com seus valores pessoais é a base para uma vida virtuosa e plena. Eles nos convidavam a um autoexame constante, a um diálogo interno. O que é verdadeiramente importante para mim? Quais são os princípios inegociáveis que guiam minhas decisões e minhas ações? Se você valoriza a honestidade e a transparência, mas se vê frequentemente mentindo para evitar conflitos ou para se adequar, há um descompasso que gera angústia. Se você valoriza a liberdade, mas se sente preso em um estilo de vida que não escolheu, há um conflito interno que mina sua energia. Resgate seus valores. Escreva-os, reflita sobre eles, medite sobre como eles se manifestam em seu dia a dia e então, conscientemente, alinhe suas ações a eles, priorizando-os em suas escolhas diárias. Essa coerência interna entre o que você acredita e o que você faz é a fundação da paz de espírito e da autenticidade. Viver seus valores é como construir sua casa sobre rocha firme, resistente às tempestades do mundo e às opiniões alheias. 10. Manter relações que não te nutrem.
Somos seres sociais, e nossos relacionamentos têm um impacto profundo em nossa saúde mental, emocional e até física. No entanto, por medo da solidão, por lealdade mal compreendida, por inércia, por culpa ou mesmo por hábito, muitas vezes mantemos em nossa vida pessoas que, em vez de nos elevar, nos drenam. Relacionamentos tóxicos, seja com amigos, familiares, parceiros românticos ou colegas de trabalho, são aqueles que envolvem manipulação, desrespeito, crítica constante, inveja, competição desleal ou simplesmente uma falta de reciprocidade e apoio genuíno. Permanecer neles é um hábito autodestrutivo que nos impede de florescer, de sermos nossa melhor versão e de experimentar a alegria de conexões verdadeiras e nutritivas. É como ter um jardim e permitir que ervas daninhas venenosas sufocarem as flores mais belas. Os estoicos nos ensinavam a escolher bem nossas companhias, pois compreendiam a influência profunda que as pessoas ao nosso redor exercem sobre nosso caráter. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, aconselhava a cercar-se de pessoas que o tornassem melhor, que elevassem seu espírito e que compartilhassem de seus valores virtuosos. Ele dizia que o vício se espalha, alertando para o contágio das más influências. Isso não significa que devemos abandonar todos que não são perfeitos, pois ninguém é, mas que devemos ser conscientes do impacto que as pessoas têm sobre nós e sobre nossa busca pela virtude. Se um relacionamento consistentemente te deixa exausto, desvalorizado, inseguro ou infeliz, é preciso coragem para reavaliá-lo. Isso pode significar estabelecer limites claros e assertivos, reduzir o contato e a intimidade ou, em alguns casos, romper completamente o vínculo. Não é um ato de egoísmo, mas de autopreservação, autodisciplina e respeito por si mesmo. Sua energia é preciosa e seu tempo é finito. Invista-a em relacionamentos que celebrem quem você é, que te inspirem a ser melhor, que te ofereçam apoio mútuo, compreensão e um ambiente de crescimento. Sua paz interior e seu bem-estar valem mais do que qualquer vínculo que te aprisiona ou te diminui. 11. Pressionar-se para ser feliz o tempo todo. A sociedade moderna, com sua incessante busca por uma felicidade superficial e ininterrupta, nos vende a ideia de que devemos estar sorrindo, positivos e bem-sucedidos a cada momento. As redes sociais são vitrines onde apenas a melhor versão de cada um é exposta, criando uma ilusão de que a vida de todos os outros é uma constante festa. Essa pressão, no entanto, é um dos maiores geradores de infelicidade, ansiedade e exaustão. Quando nos forçamos a sentir uma emoção que não é genuína, quando mascaramos nossa dor, ou quando nos culpamos por sentir tristeza, raiva ou frustração, estamos negando a complexidade e a riqueza da experiência humana. Esse hábito nos aprisiona em uma gaiola de expectativas irreais, onde a autenticidade é sufocada e a vulnerabilidade é vista como fraqueza. Viver assim é como tentar correr uma maratona sorrindo o tempo todo, ignorando o cansaço e a dor. Os estoicos tinham uma compreensão muito mais profunda e realista da eudaimonia, que muitas vezes é traduzida como felicidade, mas que significa mais precisamente florescer humano ou boa vida. Para eles, a boa vida não era a ausência de dor ou dificuldades, nem um estado de euforia constante, mas a vida vivida de acordo com a razão e a virtude, enfrentando os desafios com equanimidade, resiliência e sabedoria. Eles sabiam que a vida inclui inevitavelmente altos e baixos, perdas e ganhos, alegrias e tristezas. Esses são os ciclos naturais da existência. O objetivo não era erradicar todas as emoções negativas, mas sim não ser controlado por elas,
não permitir que elas nos desviassem da virtude. Permita-se sentir o espectro completo da experiência humana sem julgamento. A tristeza é parte da vida, assim como a alegria. A frustração é um sinal de que algo precisa ser ajustado ou que uma lição está sendo aprendida. Honre suas emoções, processe-as, mas não se sinta obrigado a mascarar seus sentimentos ou a forçar um estado de euforia constante que não condiz com a realidade. A verdadeira paz e o florescer vêm da aceitação do que é e da sabedoria para lidar com isso, seja a dor ou a alegria, como parte da jornada. Fingir que está tudo bem quando não está. Relacionado ao ponto anterior, este hábito é uma máscara que usamos para o mundo e muitas vezes para nós mesmos. Por medo de parecer fraco, de ser um fardo para os outros, de ser julgado ou de não atender às expectativas de uma sociedade que valoriza a positividade tóxica. Escondemos nossas dores, nossas lutas e nossos medos. Dizemos, estou bem, obrigado, com um sorriso forçado, quando por dentro estamos em pedaços, sobrecarregados ou à beira do esgotamento. Essa falsidade, no entanto, é um veneno lento para a alma. Ela impede a conexão genuína com os outros, o apoio necessário em momentos de dificuldade e a oportunidade de processar o que realmente está acontecendo dentro de nós. Viver sob essa fachada é exaustivo, isolador e perpetua um ciclo de sofrimento silencioso, pois não nos permitimos ser vistos e, consequentemente, não permitimos que a ajuda ou a cura cheguem. A virtude estoica da honestidade e da autenticidade nos convida a uma transparência radical. Primeiro conosco mesmos e depois com aqueles em quem confiamos. Marco Aurélio falava sobre a importância de não te disfarçares, mas de te mostrares tal como és, com suas virtudes e suas imperfeições. Isso não significa desabafar indevidamente com todos, expondo todas as suas vulnerabilidades de forma irrefletida, mas sim ser honesto sobre sua condição interna, reconhecendo seus próprios limites e buscando ajuda ou apoio quando necessário e em quem pode oferecê-lo. É preciso coragem para admitir vulnerabilidade, para dizer não estou bem, mas essa coragem é a porta de entrada para a cura, para o crescimento e para o fortalecimento de relacionamentos autênticos. Quando você para de fingir, permite que a luz entre em seus recantos mais escuros. Permite que as pessoas certas se aproximem, aquelas que se importam de verdade e podem te oferecer apoio. Permite-se ser humano, com todas as suas complexidades, suas imperfeições e sua capacidade de superar. A verdadeira força não reside em nunca cair ou em nunca sentir dor, mas em admitir a queda, permitir-se sentir a dor e ter a coragem de pedir ajuda para se levantar e seguir em frente. 13. Comparar-se aos outros. Na era das redes sociais e da exposição constante, este hábito tóxico tornou-se uma epidemia global. Rolamos infinitamente por feeds que nos mostram apenas os recortes perfeitos da vida alheia, o corpo escultural, a viagem exótica, o sucesso profissional meteórico, a família aparentemente perfeita, a casa dos sonhos. E então, inevitavelmente, nos comparamos a essas imagens idealizadas e muitas vezes irreais, sentindo-nos inadequados, insuficientes ou até fracassados em nossa própria jornada. Esse hábito rouba nossa alegria, gera inveja, ressentimento e nos cega para as nossas próprias bênçãos, nossas conquistas genuínas e o valor intrínseco de nossa própria vida. A grama do vizinho parece sempre mais verde, e esquecemos de regar e apreciar a nossa própria, que está florescendo em sua própria estação e ao seu próprio ritmo. É uma batalha que não se pode vencer,
pois sempre haverá alguém com algo que você não tem, e vice-versa. O estoicismo nos convida a focar em nosso próprio jardim, em nosso próprio progresso e em nossa própria bússola moral. Epícteto nos lembra que cada pessoa tem seu próprio daimon, seu próprio destino e sua própria natureza a ser cultivada. Comparar-se a outro é como comparar uma maçã a uma laranja. Ambos são frutos, mas têm qualidades distintas, crescem em condições diferentes e servem a propósitos únicos. A única comparação válida para os estoicos é com quem você foi ontem, ou com a versão mais virtuosa de si mesmo. Seu progresso deve ser medido em relação à sua própria evolução, em relação aos seus próprios valores e metas, não em relação ao que os outros alcançaram, ou ao que eles aparentam ter alcançado. Use a inspiração de outros para se motivar e aprender, mas não caia na armadilha da comparação debilitante que mina sua autoestima e sua paz. Reconheça sua singularidade, celebre suas pequenas vitórias e entenda que a jornada de cada um é única, com seus próprios desafios e suas próprias flores. A felicidade não se encontra na corrida contra os outros, mas na jornada de aprimoramento contínuo de si mesmo e no florescer da sua própria virtude. 14. Estagnar-se em zona de conforto. A zona de conforto é um lugar aconchegante, familiar, seguro. Nela, não há grandes desafios, grandes riscos, grandes surpresas. Mas é também um lugar onde não há crescimento, onde a vida pode se tornar monótona e sem propósito. É um porto seguro que, com o tempo, pode se transformar em uma prisão invisível, uma gaiola feita de hábitos previsíveis e medos não confrontados. Estagnar-se nessa zona, por medo do desconhecido, por aversão ao esforço ou por simples inércia, é um hábito tóxico que nos impede de atingir nosso potencial máximo, de experimentar novas aventuras, de aprender e de evoluir como seres humanos. É viver com um freio de mão puxado, aceitando menos do que somos capazes e nos privando de descobertas e conquistas significativas. A ausência de desconforto imediato não significa que estamos no caminho certo para uma vida plena. Os estoicos viam a vida como uma arena para o aprimoramento da virtude e do caráter. Para eles, o crescimento pessoal e a busca pela excelência moral eram um imperativo. Não se acomodar significava estar em constante busca por sabedoria, justiça, coragem e temperança, mesmo diante das adversidades. Eles praticavam o treinamento na adversidade ou pré-meditação dos males, expondo-se voluntariamente a pequenos desconfortos, a situações desafiadoras, como banhos frios, jejuns ou simulações de pobreza, para fortalecer a mente e o espírito, tornando-os mais resilientes e menos apegados ao conforto externo. Sêneca nos encorajou a colocar à prova nossas almas, a nos testar para descobrir nossa verdadeira força. Sair da zona de conforto não significa buscar o perigo ou o caos desnecessariamente, mas sim buscar desafios que estimulem seu crescimento. Aprenda algo novo. Assuma uma responsabilidade diferente. Inicie aquele projeto que você sempre adiou. Tenha aquela conversa difícil que você tem evitado. Cada passo para fora da sua zona de conforto é um passo em direção a uma versão mais forte, mais capaz, mais adaptável e mais realizada de si mesmo. O desconforto inicial é o sinal de que você está crescendo, expandindo seus limites e se tornando mais livre. 15. Rejeitar a impermanência da vida. Este hábito é, talvez, o mais profundo e abrangente de todos, pois permeia e amplifica muitos dos anteriores. A rejeição da impermanência, a incapacidade de aceitar que tudo é transitório, é a raiz de muito do nosso sofrimento e angústia. Queremos que as coisas boas durem para sempre,
que as pessoas amadas nunca partam, que a juventude nunca termine, que o sucesso seja permanente, que a felicidade seja um estado fixo. E quando a realidade, com sua natureza efêmera e em constante fluxo, inevitavelmente nos confronta com perdas, com o envelhecimento, com mudanças inesperadas e com finais, nós resistimos, sofremos e nos desesperamos, tentando segurar o que já está escorrendo pelas nossas mãos. Esse hábito nos mantém em um estado de negação constante, de apego excessivo ao que é volátil, e nos impede de apreciar plenamente o presente, que é a única coisa que realmente possuímos. A aceitação da impermanência é um pilar central do estoicismo. Os estoicos meditavam sobre a mortalidade, memento mori e a transitoriedade de todas as coisas. Omnium rerum mutationem. Não para serem pessimistas ou mórbidos, mas para valorizar cada momento, cada relacionamento, cada oportunidade com uma intensidade e gratidão que a negação da mudança não permite. Ao reconhecer que tudo é passageiro, desde as nuvens no céu até nossas próprias vidas, somos convidados a viver com mais intensidade, com mais gratidão pelo que temos no agora e com menos apego doloroso ao que por sua própria natureza se irá. Marco Aurélio nos lembra: tudo o que vemos é uma perspectiva, não uma realidade. A vida é uma jornada, não um destino. Aceitar a impermanência não é resignação passiva, é libertação. É entender que a beleza da vida reside justamente em sua natureza fluida, em seus ciclos de nascimentos e fins, em sua constante renovação. Quando você abraça a impermanência, você libera um espaço imenso para a apreciação do que é e para a serenidade diante do que virá, porque você compreende que, como as estações, a vida se move em ciclos. O fluxo da vida se torna seu aliado, não seu inimigo, e a paz surge da aceitação de sua natureza fundamental. Ao longo desta jornada, exploramos 15 hábitos tóxicos que silenciosamente erguem muros entre nós e a plenitude. Do apego à aprovação alheia à rejeição da impermanência. Cada um desses padrões é um fardo invisível que carregamos, nos impedindo de viver com autenticidade, propósito e paz. Eles são as correntes que, embora invisíveis, nos mantêm presos em um labirinto de angústia e insatisfação, mesmo quando o caminho para a liberdade está bem à nossa frente. Mas a boa notícia, e a verdadeira essência do convite estoico, não é apenas identificar esses fardos. É perceber que temos o poder de soltá-los. Cada um desses hábitos não é uma sentença imutável do destino, mas uma escolha. Consciente ou inconsciente, sim, mas ainda uma escolha. E assim como escolhemos cultivá-los, podemos escolher desmantelá-los, um por um, tijolo por tijolo, libertando-nos das construções da nossa própria mente que nos aprisionam. Marco Aurélio, em suas meditações, nos oferece uma verdade atemporal que ecoa a urgência da ação. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser. Seja um. Esta frase não é um convite à inação, à mera contemplação, mas à ação concreta, à prática diária, à transformação através do esforço consciente. Não basta apenas entender esses hábitos. É preciso agir sobre eles, questioná-los, desconstruí-los em nosso dia a dia. O conhecimento, sem a prática, é como um rio sem margens, que não pode guiar ninguém em sua jornada. Pense nisso. A verdadeira liberdade da angústia não é a ausência de problemas, pois a vida sempre os trará. É a maestria sobre sua própria mente, sobre suas próprias reações e escolhas. É a capacidade de olhar para a vida, com todos os seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas, e encontrar um caminho de virtude, equanimidade e significado,
agindo de acordo com o que está em seu controle. Que tal, então, levarmos essa reflexão um passo adiante? Dentre esses 15 hábitos tóxicos, qual deles mais ressoa com você neste momento? Qual deles você sente que é o seu maior desafio, aquele que mais te impede de viver a vida que você anseia? E mais importante, por onde você começará a sua libertação? A resposta a essa pergunta não é apenas um exercício intelectual. É o início da sua próxima e mais importante jornada. A jornada para a sua verdadeira liberdade. Se este vídeo tocou seu coração e sua mente, se ele te inspirou a olhar para dentro e a fazer mudanças significativas na sua vida, por favor, curta, deixe seu comentário abaixo, compartilhando sua reflexão sobre o hábito que você identificou. E compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem. Sua interação e seu apoio são a gasolina que impulsiona este canal a continuar crescendo e impactando mais vidas com a sabedoria estoica. E se você ainda não é inscrito, considere se juntar à nossa comunidade em busca de sabedoria, clareza e autotransformação. Até a próxima reflexão. Que a sabedoria estoica ilumine seu caminho.